todos que vieram aqui, nós viemos para ser de Deus. Se a nossa comunhão mexer com Deus, na última oração nós vamos buscar os dons de Deus. Glória a Deus! Não abrimos esse serviço com busca de dons, precisamos sentir na irmandade se nós viemos para buscar os dons de Deus. Então, tem que cantar, glorificar. Coopera para que no último dia nós possamos buscar os dons. Aleluia! Aleluia, Jesus! Cantamos com alegria, Senhor. Aleluia. Rei dos reis. SEY6F92, um quid branco. Por favor, o irmão vai lá puxar o seguinte.
Orando, irmãos, apresentaremos a Deus pedido de oração por enfermidades, tribulações, causas, viagens, muitos pedidos por famílias e testemunhamos que gozem de nossas orações. Glória a Deus. E os telefones não cansam e não cessam, tantos necessitados, cada qual pedindo para as suas necessidades. Muita gente, irmão. A Irmandade não tem noção. Quantas pessoas com problema na mente, tribulação, dominadas por uma tribulação que não consegue nem ter um controle mental. Meu Deus! Não é só pessoas já de idades crescidas, não. Jovens, crianças, com as mentes perturbadas. Senhor Jesus. Aleluia. Sabemos ao fim, irmão. Vocês sabem que tem criança que amanhece com o celular na mão e anoitece com o celular na mão. Os pais descobriram que os filhos não atrapalham se dão o celular. E criança com 4 anos hoje já passa o dia inteiro com o celular na mão. Não traz incômodo para os pais, depois os pais sofrem para poder tratar os filhos quando crescerem. Por favor, irmandade, nós só ensinamos aqui na igreja o que nós observamos no meio. Por favor, bastante cuidado. E outros, enfim, tantas outras situações que trazem um desgosto muito grande. Outros irmãos dando pouca importância quanto às coisas espirituais. Simples e corriqueiros. Eu consegui enxergar aqui de cima, meus olhos procurou cada um. Eu cheguei, meu irmão, cantando, sentindo a presença de Deus, as lágrimas. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá para enxergar nele que ele veio buscar o Senhor, tocando os olhos lavados em nada. Aleluia. Glória a Deus. Alguns amigos, quando encontram o nosso rosto, eles sorriem como que eles dizem: estamos aqui. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os sonhos dos ouvidos de muitos. Glória a Deus. E perguntas sem respostas. Hoje alguém me enganou com bastante pergunta antes de chegar nessa cidade e outra cidade. Aí Deus me deu de dizer: você está olhando muito à tua direita, à tua esquerda, teu risco está saindo tudo torto. Teu arado está sem controle. Ter vida eterna, foca em Cristo, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Salvação, foca em Cristo. Aleluia. Não, teu risco vai sair tudo torto. Olhar a tua plantação de longe vai falar: olha só que plantação. Quem plantou não estava prestando atenção onde a semente estava caindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez nós nos reunimos hoje, você está tentando fazer o risco certo, mas Deus te encontra uma pedra, a junta de boi não vai, irmão, não vai. Aleluia, Deus. Quem está grudado naquele arado, o boi não tem força, mas também daqui um largo. Glória a Deus. Até que os bois se animam, irmão, no canto daquela grande pedra. Esse culto seja na minha vida e na tua vida. Aleluia. Uma grande libertação de uma pedra rolando. Isso aí, não temos no coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Temos o conselho da palavra. A palavra é tudo para mim. A palavra é tudo para mim. Aleluia. Glória a Deus. A palavra é tudo para nós. Um dos dias presente faz da palavra de Deus uma opinião. Vamos ver o que Deus fala. Que manjaram eu já vou tomar a minha atitude, não. Aleluia. A palavra de Deus é tudo, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E o que o Senhor falar nessa noite vai acontecer. Anda, eu forte, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queremos a Deus que nos revista dos seus dons. E gente pedindo dons. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Antes de pedir alguma coisa para Deus, mostra para Ele nessa noite Glória a Deus. o carrinho que Ele te deu. Aleluia. Aleluia. Se não tiver esse caráter espiritual, o Senhor vai dizer: mostra o que eu já te dei. Vai mostrar um carrinho sem porta, sem capô, sem pneu, sem vidro. Mas outras coisas você estraga. Não. Antes de pedir, vamos valorizar o que Deus já deu. Deus, que eu ouvi da tua boca hoje, glória a Deus. Aleluia, Deus. Mas glória a Deus. Viva, Só você estar aqui, seja uma vitoriosa, seja uma vitória.
Glória a Deus. Tudo que nós já passamos de estar aqui, irmão, é motivo de Deus. Espere mangiare, stare, graças ao Glória a Jesus. Fizemos sobre as crianças, órfãos, a viúva, os de avançada idade. Alguém já esgotou o choro, não chora mais, irmão. Porque já gastou todo esse estoque de lágrimas. Glória a Deus. Tem gente no dia de hoje que só está gemendo, irmão. Não consegue orar. Ajoelha e só geme. Não tem mais o que falar. Glória a Deus. Uma família pedindo aqui, tem um moço, um homem, 41 anos. Não, muito. O nome dele está aqui, está há 41 dias desaparecido. A família pede oração. Na minha função, sem notícia, a idade desse moço é de 16 Glória a anos. Deus. Será que nós temos fé para crer que Deus está enxergando mais aqui? Glória a Deus. Está enxergando ele aonde ele está, irmão? Glória a Deus. Glória a Deus que o nosso clamor nessa noite desperte nele. Possa botar uma mente nele, irmão. Que possa retornar ao seio da sua família. As demais coisas, outros viajando, pedem, imploram, em diversas situações, de lares destruídos, de crianças sem saber o rumo do dia de amanhã, irmão. Eu pedi a Deus para que guarde todos e que faça entre nós hoje um culto que venha marcar a minha vida e a tua vida. Todo culto é especial se nós oferecermos a Deus algo especial. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Hoje os irmãos para lembrar, respeitando toda a multidão do irmão, tem microfone esquecido por aí? Tem. Deus vai dar um ministério, pelo amor de Deus, aqui na frente, a oração de súplica. Todos glorificamos a Deus, ouvindo a oração, abaixamos a nossa voz para aguardar as palavras que Deus colocará. Afinal, será todos nós orando. Oremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia a Jesus. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Disturto cavorto suite cangiorto bangaro. Engue su bandero corpo rosso di avorte. Sumbe che tiro questo bandiero che varo. Ito bansai che mi bawi che basso vorte cangetto bandiero mangiaro. Ita bando sui che varta come ambai. Ike tu bangueto sui beccato che mingiero. Ike mambawi isso cambangasso che mamboi che morto lo sui mingetto che vorte. Te amo, Davi, Davi, canta la monte, monte, te amo, Jeová Jireh. Isso, Jenguara, sui mangari. Sunde, Camauí, Sanangerto que está aí. Queremos fazer o bem, mas muitas vezes não conseguimos. Ibaue, Colovorte. Mas nessa noite nos dá uma condição pela tua misericórdia. La Magalinha. Para poder chegar mais pertinho do Sadako Senhor. no Banzai. Iba, Camauí, que mamba mangiaro, que voto soy, que morte mamba, Camauí, Senanjare. Isto terpe, na Manzai. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ganda, Saguá, Mazawi, Sinaguawe. Aleluia, se fosse uma reunião empresarial, lá no serviço, glória a Deus. Aleluia, tudo aquilo que o teu servo foi falando. Aleluia, como se nós estivéssemos anotando e fazendo uma pauta. Glória ao nome do Senhor. Falou sobre crianças. Aleluia, que já estão com a mente tomada pela depressão, pela ansiedade, pelos pais. Aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus.
Aleluia, meu Quantas Deus. coisas foi mencionada e nós fomos aqui na comunhão meditando. Aparece na casa. E andai que não toquia, abato que ame, e que nando soi, camande que ande, Deus, derevanda subiamba. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E nesse Jesus chegamos, Senhor, esse nome. Desaparecido. Glória a Deus. Chorando. E que subendeiro que morte, se demaneste le canta maui, mabazuca, mabaui, se questaro morte, que me mata, maneto, que morte, Aleluia. Glória a Deus. Santo Jesus. Glória a Deus. Sim, Senhor. Aleluia, que ninguém venha perder comunhão. Glória a Deus. A comunhão possa aumentar. Aleluia. E a fé. Glória a Deus. Aleluia. Manda-nos a tua palavra. Sim, Senhor. Glória a Deus. Pai amado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. No nome do Senhor Jesus que vive para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória, glória a Jesus. Amém. 208. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia ao Nazareno. Glória a Jesus. Cristo que vive.
Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Irmão, Deus preparou, Deus sabe como obrigado aqui, meu amigo, Deus preparou de estar aqui. Eu fiquei feliz de saber que nós já está junto hoje. Glória a Deus. Deus prepara a gente estar um do outro. Seria mais ou menos assim. Quando eu encontrei, ele conta uma obra que Deus fez, eu fico só esperando ele contar algo para poder contar uma também. Igual quando os meninos pegaram o carrinho novo, e um fala para o outro, olha o carrinho que eu peguei. Ele mostra o carrinho. E eu jogo a mão no bolso, assim, não. Quando ele acaba contando, eu falo, você acha que é só você que tem carrinho novo? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus enxerga nós dessa maneira. Irmãos, peço a licença de todos, a igreja está bastante grande, mas se uma irmã, lá no fundo, no sentido de contar uma obra, ela vai chegar aqui 9 da noite. Então, nós vamos abrir liberdade ao Senhor de Deus que nos visita e depois a igreja me colocou uma obra para aqui em cima do hino 208, Deus já me trouxe uma obra para contar. Glória a Deus. Ele poder, após esse culto, ele já vai viajar, permaneceu. Seria melhor a saudação. Em cima do descanso minhas pernas. Estamos nessa liberdade, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus esta noite pelo perdão dos meus pecados, pela salvação da minha alma. Louvo a Deus por esta boa preparação de estar congregado com esta querida irmandade. Senhor, preparou, estamos passando, estamos indo a trabalho em Foz do Iguaçu, e Deus preparou de estarmos hoje aqui, esse encontro tão maravilhoso. Já estou chorando desde a tarde, já tomamos um café junto, ouvindo muitas maravilhas e felizes. Moramos em estados vizinhos, mas dificilmente conseguimos nos encontrar. Mas eu agradeço a Deus por esta boa preparação da minha comum congregação, no bairro Monte Verde, em Florianópolis. Trago e desejo levar as vossas com a santa paz de Deus. Amém. Em comunhão, o Senhor me trouxe, irmãos, uma obra que Deus fez uma ocasião de uma boa preparação. Nós, o irmão Jardim, numa ocasião, participou de Salvador, foi em 2019, neste grupo que desceu visitar Florianópolis. Ele subiu do Rio Grande do Sul com os seus conservos e fizemos muitas visitas na nossa região, que fez muita obra bonita. Depois sempre fechava com batismo, a busca dos dons. Foi um movimento muito lindo que Deus fez. Foi antes do projeto Resgate. Nós somos numa missão dessa no estado do Amazonas, na cidade de Manaus. E o grupo muito organizado, tudo em comunhão com o Ministério, irmãos. E bom, nós vamos fazer muitas visitas em 3 dias. Era necessário que alguns irmãos da cidade pudessem guiar os grupos de acordo com a relação de endereços para ser visitado. E o nosso grupo, Deus preparou, foi escolhido num bem simplesinho, humilde, tinha uma chacrinha, irmãos. Ele estava trabalhando, cuidando das suas plantações, naquela chacrinha, em Manaus, muito quente. Ele tinha que ficar regando aquelas plantinhas, porque ainda estavam brotinho. E quando ocorreu que estava chegando a hora dele já ir para a cidade para nos receber, para dar início àquela missão, ele olhou, irmão, se formava um grande formigueiro perto das suas plantações. Ele olhou e fez uma oração a Deus: Senhor, até aqui eu cuidei das minhas plantinhas, mas agora eu preciso ir para a cidade, receber os teus servos que estão vindo visitar o nosso povo. Eu disse, Senhor, guarda a minha plantação e a essas famílias que o Senhor criou. Dá um outro alimento para elas, mas não deixa das minhas famílias. Glória a Deus, irmão, saiu, foi rápido à cidade, chegamos, ele nos recebeu. Ficamos 3 dias em muitas visitas, foram mais de 600 e poucas visitas naqueles 3 dias, irmãos, daquele grande grupo que estava. E o nosso voo era 5 horas da manhã, eram 3 horas da manhã, ele estava conosco no aeroporto, chorando, dando glória. Foi até o último minuto. Se despediu de nós e foi para casa, chegou em casa aflito, lembrando da plantação, nem conseguiu dormir direito, clareou o dia e ligou para um diácono, um amigo, e disse: você vai comigo na chácara? Estou muito preocupado. Claro que eu vou, irmão. Santo Deus. Acabou aquela euforia da alegria da visita, dos sinais eles foram. Quando ele chega na chácara, glória, as plantas Sute, cuero, morte, si mangiaram. Ele olha as formigas andando no meio das plantas e indo comer de uma árvore. Ando e quebrado, sui mamuelo. Quando ele viu aquele não de alegria, olhou para o irmão e falou: irmão, eu não posso sair daqui sem agradecer a Deus por ele ter ouvido a minha oração. A hora que ele ajoelhou naquela terra, que ele começou a orar, Deus batizou ele com a promessa. O nome de Deus está sendo glorificado.
lugar. Quando nós descemos em São Paulo, o telefone já tocava, era ele chorando, falando em língua e dizendo: recebi de Deus o presente que a minha alma desejava, por ter se disposto a cuidar daquilo que era dele também. Eu agradeço ao Senhor, são muitas obras que Deus tem feito. Numa outra breve oportunidade estaremos juntos e glorificaremos a Deus. Por esta parte, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus por esta preparação, de estar congregado junto aos irmãos da Irmandade de Erechim, que o portador trouxe e levaria a saudação com a santa paz de Deus. Amém. Quando nós cantávamos o hino 208, irmão, Deus me fez lembrar de algo assim. Em uma sexta-feira à noite, depois do culto, nós reunimos para tocar um violão, e se alegrar e contar obra. E o culto foi glorioso demais, e depois, meditando nas coisas de Deus, sabe quando já é aquela comunhão que você não quer ir embora? Assim aconteceu. Mas aí cada um tem que ir embora, às vezes já é tarde, de sair da casa dos outros, e às vezes já é cedo, porque depois da meia-noite já conta como cedo. Mas já era cedo, já, e tinha que ir embora. Mas quando o sábado ficou claro, eu busquei de Deus assim: Senhor, hoje eu estou um pouco livre. Qual casa que eu devo visitar para continuar a mesma comunhão que estava ontem? Isso é muito importante, viu, irmão? Até cabe um ensinamento aqui. Tem gente que fala: Deus me visitou tanto hoje que dá para ficar 15 dias sem congregar. Não. Se Deus te visitou tanto hoje, acha um jeito de amanhã continuar essa visitação. E Deus me trouxe em frente a uma casa. Eu falei: essa casa, Senhor. Quando eu lembrei daquela casa, peguei um violão, botei ele no carro e parti para aquele lugar. Antes de eu chegar nessa casa, irmão, a irmã que eu senti de fazer a visita para essa irmã e esse irmão, ela estava fazendo café, teve um mal súbito e caiu, irmão. Caiu, desacordou o esposo, tentou animar ela, nada, conseguiu levar ela até o quarto, trocou ela de roupa, colocou ela no quarto, trocou ela de roupa, foi até lá fora, deixou o portão aberto, o carro estava já na rua com a porta aberta, irmão. Ele pegar no colo, colocar no carro para ir para o pronto-socorro. Eu não estou sabendo que estava acontecendo isso. Eu só queria uma casa para poder manter a mesma comunhão de ontem. Glória a Deus. Se você procurar uma casa para manter a comunhão de ontem, procura a casa do provado, porque dá certo. Glória a Jesus. Quando eu cheguei naquela casa, eu vi o carro para fora, o Monza, o carro para fora, a porta aberta. Eu pensei comigo: ainda bem que cheguei a tempo, eles estão saindo para algum lugar, eu cheguei a tempo. Eu não sabia o que estava acontecendo. O carro estava para fora, com a porta aberta, a porta da casa aberta, porque ele ia trazer no colo. Eu não sabia, irmão, só conferi se o violão estava afinadinho e entrei na casa, mas cantando. Amaga, que ondai, que borte estádio, que mangueiro, que borte. Eu cantando, andando pela sala cantando, ouvi o casal falando em mim. Alamaga, Deus. Glória a Deus. Eles em comunhão para poder sair. E o Tanharo. Ele estava com ela no colo, manifestando em mim. E ela voltou sentindo, manifestando em mim. Glória a Deus. Aproveitando que o carro estava com as portas abertas para poder ir para o pronto-socorro, ela falou: não, agora eu sarei, vamos fazer visita o dia inteiro. Aí me deu uma comunhão da sexta com sábado, sem café do almoço, sem almoço, sem café da tarde. Sabe por quê, irmão? Você sabia que quando Deus visita, nem fome dá? Santo Deus. Pode ver no culto. Se a pessoa está assim, a visitação de Deus, ela fuça na bolsa, vê se tem uma bala, se tem uma coisa. Começa a fuçar as coisas, porque a comunhão. Agora, quando a comunhão vem, irmão, pode ver, um culto, se não tiver uma comunhão, dói o nervo ciático, dói o calcanhar, é ou não é? Essa posição está aqui, banco duro da igreja. Agora, se o culto tem comunhão, quando acaba o culto, a velhinha de 80 anos fala: irmão, podia ir até meia-noite. Santo Deus. A comunhão não deixa nem o corpo doer. Glória a Deus. Essa mesma casa dessa irmã, depois em particular eu falo o nome dela, é uma irmã da Piedade, que eu amo muito essa irmã.
Olha, meu Deus do céu, vendeu 3 obras também, minha irmã, é milagre. Um dia eu estava dentro de uma loja, eu fazia loja de uma rede de franquia da 5x7 lavanderias, e me deram como sendo missão vender uma loja dessa para 2 chineses, irmão. Eu estava no prédio mais antigo de São Paulo, edifício Martinelli, bem em frente o metrô São Bento, irmão. E a minha missão era vender aquele projeto para 2 chineses, irmão. Só que é difícil, porque o chinês ele não tem expressão no rosto, ele fica assim. Você não sabe se está caro, se está barato, se está doce, se está salgado. Eu falava e ele assim. Os 2 só se falavam em chinês. E voltava para mim, eu continuava falando sem expressão nenhuma. Eu falei, eu vou perder a venda desse projeto, senhor, e agora? Mas tá bom. Aí eu dentro ali perto tinha uma casa que vendia chá, vinho mate, vinho mate. Falei para ele, vamos tomar um chá? O chinês gosta de chá, eu ofereci o refrigerante. Falei, vamos lá, nós estamos no pão de queijo, eu continuo o assunto, mas Senhor do céu. Aí saí da loja, tranquei a loja, eu e os 2 homens sérios, irmão. Justo a hora que o metrô abriu as portas lá e vi um formigueiro de gente em São Paulo que não acaba mais. Quando eu fechei a loja, irmão, virei assim, essa mesma irmã que eu acabei de contar a obra, tromba comigo assim, irmão Jarley, você aqui? Eu falei, irmã Edna, a irmã aqui. Ela falou, eu estou com pressa, eu estou com muita pressa, mas eu sinto de falar só alguma coisa. Olha, o senhor, se tiver que assinar alguma coisa, o senhor assina, porque ele é homem de Deus e o que ele falar, ele cumpre. Glória a Deus. Assinou a caneta, assinou, nem paguei o chá. Glória a Deus. Umas coisas maravilhosas, velho. Alguém fala, que coincidência. Aprenda a ser crente, irmão. Uma das coisas da dá um glória a Deus. E quando elas derem errado, dá 2 glórias. Porque quando as coisas dão errado, elas também cooperam para no dia de amanhã a obra ser maior do que você. Bom, dou graças a Deus, irmão. Por uma outra obra dessa minha irmã, eu lembrei dela, né? Tem pessoas que marcam obra, né? Um dia, vou contar do jeito que foi. Meu pai é diácono há muitos anos, irmão. E meu pai chegou em casa chorando. Eu era paulista essa época, não era gaúcho. Meu pai chegou em casa chorando. Meu pai chora demais, irmão. Ele chora de assim e de assim também. Deus visita ele e faz assim, ó. Aí molha quem está em volta, irmão. Chora. Ele chegou em casa e falou, me perdoa, meu filho. Me perdoa, meu filho. A tua mãe está dentro do carro. Não desceu porque não tem coragem de olhar no teu rosto. Nós imploramos com Deus essa noite inteira, eu e a tua mãe, que nós vemos você provado, mas Deus não deixa o Pai te socorrer. Santo Deus. A tua mãe está dentro do carro, no porta-mala, dentro de uma compra para levar em outra casa. Mas nós perguntamos para Deus sobre você, o Senhor fala, não cuida dele. Porque eu estou treinando ele para um dia mandar ele para o deserto. Glória a Deus. Se socorrer ele lá no deserto, ele não vai entender. Então perdoa o pai. Na hora eu não entendi, eu te dizer. Na hora eu não entendi que veio isso daí. Por quê, irmão? Eu pensei comigo, antes dele ter orado, eu tinha que considerar que ele é meu pai, eu não pedi para nascer, ele tinha que me socorrer, para depois orar. Aí, meu pai foi embora e falou, não, pai, fique em paz, Deus cuida de nós. Deus não deixa eu te socorrer, meu filho. Ele foi embora, meu pai. Aí o dia passou e a tarde chegou. A minha casa não vai irmão de um, vai de turma em turma. Não vão de um. Aí me ligaram, fala, Deus, irmão, estamos chegando aí para te visitar. Vocês estão em quantos? 9, 10, Deus, só alegria, Senhor. E agora? A Patrícia já falou, e agora? Tem misericórdia, quem não tem as coisas, eu falei, fique em paz. Você fica na sala tocando violão, eu fico na cozinha. Ela fica em paz, é fácil. Eu falei, fique em paz que Deus vai criar um lugar. A campainha tocou, irmão. Quando o desespero pegou nós, a campainha tocou. Quando eu saí, eram 2 irmãs da obra da piedade. Uma eu já falei o nome, a outra não. Irmão, já lhe perdoa, irmão. Deus revelou a tua casa para nós socorrer.
A minha companheira estava dentro do carro dizendo, não é possível que Deus revelou essa casa. A casa é bonita, tem um carro bom. Só que a casa estava em penhora e o carro com busca e apreensão. Aí eu falei, então, por favor, tem uma van chegando com um novo irmão, me socorre, que ele não dá nem para nós conversar muito, tem que guardar essa compra antes que chegue a visita. A Patrícia já passou um paninho nos armários e a senhora refrigerante naqueles fardos que vem a tudo esses cachos. Dessa marca que você está pensando, irmão do céu, que nós vamos guardando as coisas, quando os irmãos vão chegar, os irmãos vão chegar, os irmãos vão guardar as coisas. Guardamos tudo, mas o cheiro de sabão em pó fica, não fica? Vai entregar que a tua casa acabou de ser atendida, verdade. O cheiro de sabão em pó fica no ar. Mas quando guardamos tudo, não tinha nenhum vestígio, guarda os plásticos, as embalagens, não tem nenhum vestígio que a minha casa foi atendida. Quando não tinha nenhum vestígio, a campainha, tendão. Os vão chegar e nunca vão saber. Como é que vão ter amigos da mesma tribo? Santo Deus. Abriu o portão e eles entraram com os olhos lavados em lágrimas. Chico, subai. Andou na frente, já abriu o braço e falou: pra que tanta correria nessa casa? Um limpa armário, um guarda. Glória a Deus. Deus já mostrou a tua casa e chora. Sofrimento do céu, porque você precisa ter a agulha, a ampola, no baldinho, foi falando as coisas espirituais, irmão. Porque tem gente que vem em casa e toca um pedaço de carne, mas tem uns que aperta a campainha e fala: eu preciso de um socorro, irmão, espiritual. Se os teus armários espirituais estiver vazio, irmão, não dá certo. Não, irmão, tem que ser o que é do céu. Glória a Deus. É lindo essas coisas? É lindo demais, irmão. Glória a Deus. Os armários espirituais foram supridos pela Deus. Na minha casa, cantando e só. Glória a Deus. Isso tudo, né? Aí, se vamos contar para o. Você quer ver obra? O assunto é passar luta, irmão. Eu não vejo obra nenhuma. Você está disposto a passar algumas provas? Glória a Deus! Está disposto? Se estiver disposto, prepara. Deus vai começar a mostrar obra na tua vida. Até mesmo porque o cenário de Deus aparecer, pode ler aqui, ó, não é dentro dos palácios. Ele aparece, sabe onde? O cenário é deserto. Irmão. Santo Deus. Glória a Deus. O cenário é deserto. A primeira vez que Deus falou com Jacó, o cenário é deserto. A cama era areia, o travesseiro não era. Moisés, o Senhor não escolheu um canteiro cheio de roças e de lírios, não. Um espinheiro no meio do deserto, uma sarça. Foi o melhor cenário para Deus poder falar. Então nós não compreendemos isso. Nós não compreendemos, achando que as coisas quando dá certo é porque é Deus. Deu errado, o nosso glória vai para outro, não vai para Deus. É do inimigo? É ou não é, irmão? Tem pessoas que têm mais o nome do inimigo do que de Deus na boca. Deu certo, glória a Deus. Deu errado, mais glória a Deus. Eu vou contar essa obra, irmão. Em poucos lugares Deus me dá de contar essa obra que eu vou contar agora. Talvez porque exige uma comunhão dessa que nós temos. Glória a Deus. Também isso daí também é louvável demais, porque às vezes nós estamos contando uma obra e estão dando tanto glória a Deus junto, que alguém fala, que glorificação, está até impedindo de alguém escutar o que está sendo contado. Gostoso é assim, ó, conta, guarda e glorifica depois. Um dia, irmão, eu tinha que ir atender dois engenheiros e precisava fechar um contrato de qualquer jeito. Ouve essa obra, irmão. Precisava fechar aquele contrato. Ensaiei, peguei até o jornal, li o que estava na capa do jornal, para quando eles chegarem e fechar algum assunto sobre o assunto do jornal, para acharem que eu li o jornal inteiro. Né, irmão? E me preparei ali, xícaras em cima da mesa, com a logomarca da minha empresa, na época, que tinha com materiais elétricos, aguardando aqueles dois engenheiros para poder fechar um contrato muito bom, irmão. Até que avisaram eu, presta atenção, que é muito bonito, mas tem que prestar atenção. Até que avisaram, Paulo, tem dois homens aqui embaixo que estão esperando o senhor. Falei, manda subir aqui. Aí subiram, cumprimentei eles, que ele pede, já sabe o café com eles, serviram o café, mas eles ficavam quietos, irmão, só eu que falava, nem gosto de falar, não.
E ele só olhando, tomando um café, e eu puxei um assunto sobre aquela matéria daquele jornal. Tá, falei, então vamos lá, vamos resolver esse assunto aqui. Peguei aquelas folhas A4, então vamos falar agora sobre esse projeto. Aí um deu risada pro outro. Aí eu falei, por que eles estão rindo? Ele falou assim, tomou um cafezinho e falou, eu acho que o senhor está confundindo nós. Porque vocês não são da construtora tal? Não, o senhor deve estar confundindo nós. Tirou a carteira, oficial de justiça, nós viemos buscar o teu carro. Eu falei, não é possível, você tomar café para ter você feito falei de jornal. Você for levar do carro? Aí eles viram, meu irmão. Eles viram. Irmão, guarda isso. Se no meio da prova você conseguir sorrir, é porque o Senhor está chegando. Glória a Deus. Aí eu falei, então nós vamos descer, como se nós fôssemos amigos antigos, nós vamos até o carro. Tá bom, tá bom. Daí desceu junto comigo, mas assim, papiando, sem aquela cara do pessoal de justiça, não, estava normal. Assim. E descendo, quando eu desci, já tinha mais outros dois onde estava o carro lá, com uma prancheta marcando se tinha algum risco, alguma coisa. Então fiquei eu com 4 homens muito bem trajados, irmão. Aí chegou os 2 engenheiros. Chegaram e me cumprimentaram, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Quem tem seguro bom é outra coisa, hein? Ah, mandaram 4 homens, falei, isso é para quem pode, não é para quem quer. E não atendi eles, afinal, o que eu pedi para que atendesse eles queriam só orçamento, irmão, eles não iam fechar nada. Lá vai o meu carro preso, irmão. Ainda falam para mim assim, pega o que o senhor tiver de pertence dentro do carro. Pertence de crente é o que, irmão? Pastinha com Bíblia, inário, violino, bolsa da minha esposa. Meus pertences de crente, irmão. Peguei as coisas, tirei do carro, levaram o carro embora e me deram o papel para no outro dia estar na Líbia do Badaró, em São Paulo. É uma rua com prédios enormes que é só para quem bebe no Brasil, está tudo nos papéis daqueles prédios. E eu aqui no viaduto do chá, olhava aqueles prédios enormes e falei, Senhor, por que eu tenho que passar por essas coisas? Por que as coisas... Meu Deus do céu, por quê? Mas tá bom. Eu vou lá. Todo mundo bebe lá, você só mais uns. Você só mais uns. Eu sentei lá. Aí eles fazem questão de chamar o teu nome inteiro, para todo mundo saber do seu nome. E fiquei sentado ali, quando eu fiquei sentado, eu lá no 23º andar, olhei o viaduto do chá, onde eu estava, e o senhor começou a me visitar. Eu fiquei triste com o senhor, falei, não me visita, senhor. Não me visita, por favor, senhor. Me visita em outro lugar. Aqui não dá certo a visitação de Deus. Olha a vergonha que eu estou passando. E o Senhor dizia, entre aquela multidão de pessoas que você está vendo, tem anjos disfarçados de pessoas. Você passa por ele e fala bom dia e não sabe que é um enviado de Deus em busca de algum provável para uma libertação. Glória a Deus. Deus, Senhor. Pode olhar o Deus do chato, Deus me visitava, até que chamaram o nome completo. E eu sentei numa mesa, sentei lá, esses estagiários, não sei se tem algum aqui, estagiário de advocacia, eles mandam mais que advogado formado, né? Pegou os papéis e falou, como é que, uma moça novinha, como é que o senhor deixa atrasar 6 parcelas do teu carro? Para ter umas tornadas. Eu não tinha o que falar, irmão, mas eu estava tremendo por causa da visitação de Deus, que o senhor falou que tinha anjo disfarçado de gente. O que eu ia falar para ela, irmão? Deus me visitou, eu falei para ela, eu estou aqui por culpa tua. Ela, por culpa minha. O senhor não cumpre dos teus compromissos, atrasa as tuas prestações, e a culpa é minha. Por que a culpa é minha? Falei, porque estava agendado essa data, essa hora, para eu estar de frente contigo para falar sobre as coisas de Deus. Se eu trabalhasse numa empresa de crédito, eu ia ter crédito para poder falar. Como eu não tenho crédito, estou numa empresa de cobrança, porque você trabalha numa empresa de cobrança. E o agendamento de Deus era essa hora, esse dia. Glória a Deus. Aleluia. Agora até que o couro, ela pegou aquele papel, olhou de ali, de lá e falou, meu marido foi embora hoje cedo. Ele disse que assim que embora minha mulher, hoje ele foi. Eu te falei, o problema não é meu, o problema é teu. Eu só perdi um carro, o carro eu compro outro. Aleluia! A história vai ficar marcada por resto da vida. Deus mandou eu aqui só para te dizer, fique em paz. Ele vai voltar. As crianças não vão sofrer. Aleluia! Glória a Deus! O senhor trabalha com o quê? Eu falei, com construtora. Eu já volto, o senhor espera, eu já volto. Aí eu vou lá para dentro e eu pensando comigo, Senhor, tem misericórdia. Precisando que tu resolve o meu problema falando da graça.
Ela voltou, irmão, falou, senhor Jardim, o senhor pode me acompanhar? Senhor Jardim? Já mudou o assunto? Aí eu entrei, irmão, levou eu na mesa da chefe dela. A chefe dela, além de telefone de linhas móveis, linhas fixas também. Um aparelho aqui com fio esticado, um aparelho aqui, celular na mão, celular aberto em cima. Irmão, uma vida corrida demais. Falou assim, ó, eu não tenho tempo, colocou aquele monte de telefone, falou, eu não tenho tempo nem para orçar, nem para correr atrás, eu comprei esse andar todo de cima, eu preciso reformar tudo. E a minha funcionária falou que o senhor tem uma consultora. Eu falei, tem. Aquela mesa é tu, o computador é teu, o senhor senta lá, orça tudo, porque eu não tenho tempo nem para correr atrás, eu tenho tempo para, tenho prazo para entregar esse andar, eu preciso mudar para um andar de cima. Glória a Deus. Aquela mesa do senhor, se for preciso. Glória a Deus. Mas só traga para mim o orçamento de tudo. Glória. Tinha que manter a caneta encostada em alguma coisa. Se não tivesse encostado, a caneta estava assim. E fui orçando liga para cá, e fui orçando elétrica, hidráulica, irmão, sistema sprint de incêndio, e ar-condicionado, e gesso gipso acartonado, e fogo macaquinho, e piso macaquinho. Irmão, e orçando. Orcei tudo que era preciso, coloquei uma margem segundo que Deus sabe também. Irmão, orcei tudo. A tardezinha estava tudo pronto, eu passei para ela. Ela falou, nem vou te pedir por desconto, eu preciso de prazo. O senhor entrega dentro desse prazo aqui? Entrega. O senhor entrega dentro desse prazo? Entrega. Bate o contrato para ele. Vou olhar para cima, se soubesse no segundo subsolo, pega o teu carro, a gente abate já nesse valor aqui, Glória a Deus. Amanhã começa. Começa. Entrei no elevador, irmão. Aleluia. Se cantar, subir Pegando disfarçado de gente. Glória a Deus. Segundo o Senhor. Glória a Deus. Desci, irmão, segundo subsolo. Aí vem uma parte muito linda, irmão. Quando eu desci no segundo subsolo, um pátio grande com bastante carro preso, vocês não vão acreditar. Eu estava cantando um hino em voz alta. Sabe por quê? Meu carro estava com o teto fora aberto, as portas abertas, o banco estava deitado, um funcionário estava sentado no meu banco do carro. Colocou um CD, era eu cantando, ele colocou um som bem alto. O Senhor falava comigo e falava com ele. E canta aí, Eu disse, Senhor, o Senhor falou, fala com esse homem, onde eu fiz o teu carro preso para você poder estar aqui agora, nesse minuto. Nessa hora, eu pedi para ele também. Aleluia! Glória a Deus. Percebeu? Glória a Deus. Quando as coisas derem errado, é porque a obra vai ser enorme. A gente, quando as coisas derem errado, não congrega. Vai, Você não sabe que você não quer morrer. Porque o dia que ele te der a vitória, você fala, quero viver. A vontade de morrer, essa vitória da vontade de viver. Prepara-te. Deus vai te visitar e vai te dar vontade de viver. Glória a Deus. Mamãe que linda, quem sabe o Filhos para ver netos glorificados. Eu cheguei em casa, carro de volta, minha esposa. O que aconteceu? Eu falei, senta para você sobre Deus. No outro dia estava já alugando caçamba, colocando uma frente do prédio, e amarrei comendo, destruindo tudo aquele andar, e reformando, e os irmãos contentes que ele pregava bastante irmão. E Deus sendo glorificado. Guarda essa frase. Quando as coisas andarem para trás, só está andando para trás. Não, as coisas não estão andando para trás. Está tomando impulso para poder te lançar lá. Glória a Deus! Glória a Deus! Nós ser crente, mas nós acreditar um pouco mais. Mas nós depositar mais confiança em Deus. Eu me sinto um homem enfraquecido na fé, porque quando nós enfraquecido na fé, eu me sinto um homem enfraquecido na fé. Quando nós contamos, alimenta os que ouvem, mas faz nós de lembrar. Por que nós estamos desesperados pela prova que passamos hoje, se a nossa vida já tem estoque de obra, que garante que a prova de hoje vai ser mais uma obra para contar no dia de amanhã? Por que quando o celular toca, é problema? Aí Deus toma da tua boca e fala, e se for vitória? O que aconteceu hoje na mesa do Marquinhos vai ficar para sempre dentro de mim. Se a campainha toca em casa na época da prova, é ou não é? A campainha toca e você fala, é mais problema.
O telefone bate você, eu vou atender, é mais cobrança. Alguém bate, toma, é cobrança. Isso é um telegrama, isso é um anúncio da tua vitória. Glória a Deus. Prosperando, irmãos, e fazendo nós a felicidade. Nessa época, não sei se eu contei aqui, mas se eu contei, eu vou contar de novo. Em tudo, presta atenção, em toda hora contada tem uma lição de Deus sendo passada também. Isso é muito importante, isso tem detalhes que não se pode perder. Bom, nesses tempos agora que deu chuvas e chuvas lá no Rio Grande do Sul, vocês acompanharam, não só acompanharam, como também cooperaram. O Brasil inteiro cooperou, o Paraná desceu de carretas e assim por diante. O Rio Grande do Sul foi agraciado por tanto irmãos do Brasil como de outros países também. Né? E a nossa central, irmão, ficou isso que foi lindo. Não sei se eu contei aqui para vocês, irmão. Mas a nossa central, a gente trabalhava todo dia até 10h30, 11 horas da noite, reciclando, embalando, separando, as coisas foi indo, irmão. Tá bom. Porque os irmãos ligaram para nós, ou eu vou contar, os irmãos ligaram para nós, dizendo, irmão, não tem como chegar até Porto Alegre. A tua cidade pode servir como uma base para nós levar as cargas até aí. Depois que as cargas estiverem ali, nós descer o irmão, dá um jeito, desce essas cargas para Porto Alegre, para Canoa. Pode ser, irmão. Tem estrutura aí? Lógico que tem, ó. Tinha nada. Mas eu achei que ia caminhãozinho. Não, o primeiro caminhão que chegou foi um bitrem que eu desesperei. Siga agora. Mas Deus está no coração de todos. Um empresário cedeu um pavilhão enorme, um outro empresário cedeu um outro pavilhão enorme, um outro empresário cedeu uma empilhadeira. O tempo que o senhor precisar, o senhor pode usar. Irmão, vocês vão entender, irmão. Que trabalho delicioso, maravilhoso, gratificante demais. Mas tá bom. Aí, armazenamos. Como que nós vamos descer para outro lugar agora? O que Deus fez? Eu conversei com um irmão chamado Jefferson, falei, Jefferson, e agora? Como é que nós vamos conseguir um transporte para levar isso tudo para Porto Alegre? Ele falou, tem um amigo meu que tem caminhão. Verdade, tem um amigo meu que tem caminhão. Eu falei, liga para ele então. Aí ele ligou para esse amigo dele que sobe com carne do Nordeste, caminhão câmera, e volta com placa de gesso. Né? Aí ele ligou para esse amigo dele, o amigo dele ouviu, ele falou assim, olha, é um trabalho que nós estamos fazendo para a obra de Deus, assim. Daí o amigo dele quis falar comigo, eu falei, meu amigo, poxa, se Deus usar de você, vai ser uma benção isso daí. Olha, teu caminhão vai voltar abençoado. O Jefferson falou, verdade, teu caminhão volta abençoado por Deus. Aí o Marcos, ele chama Marcos, deixa eu entender então. Se eu ceder um caminhão para vocês fazer isso, porque custo para fazer essa viagem é R$7.500, de custo de diesel do meu funcionário, sem lucro, sem nada. Numa viagem dessa eu vou cobrar 14 mil. Então, 7 mil seria o lucro. Mas se eu mandar um caminhão, certeza que ele volta abençoado por Deus? Lógico, meu amigo, com certeza não conhece o Deus que nós serve. Volta abençoado por Deus. Então vamos fazer assim. Essa semana eu comprei um caminhão zero. Emplaquei ontem. Não vou mandar um caminhão usado, vou mandar esse caminhão zero. Um funcionário e vou ajudar vocês. Vou mandar 500 litros de diesel também, tá bom? E não vou cobrar nada. Irmão do céu. Na porta do nosso Glória a Deus. Vocês não acreditam nada. Dando ré, irmão. Um caminhão, toda criança gostaria de ter. E nós colocamos os frutos que Deus preparou, muito bem colocado, com o irmão que tem prática com carga, irmão, e partiu esse caminhão para Canoas. Quando chegou em Canoa, não sei o que os irmãos lá pensaram, acharam que o caminhão era nosso. Falou, ô irmão Darley, nós podemos usar esse caminhão para levar em outra cidade, para lá daí, retirar uma carga e depois. Achando que o caminhão era meu, irmão. Eu falei, peraí, liga com o Marcos lá. Daí o Jefferson ligou com o Marcos. O Marcos falou, não importa no que vocês vão usar, só devolva ele abençoado por Deus. Glória a Deus. Olha aqui, os irmãozão foi para lá, aí foi para lá, aí foi para cá, abusando do bom coração do senhor Marcos, né, irmão? Devolve o caminhão para ele. Devolvendo o outro final de semana, nós pedíamos de novo, nós precisava de novo. E agora, pede para ele ou não pede? Não foi nós que ligamos com ele que ligou. E aí, tudo bem? Como é que tá? Ah, aquele caminhão você não usa mais. Mas eu emplaquei outro.
Glória a Deus. Seja com você para voltar abençoado também. E loja da Central. Glória a Deus. Santo Deus. É um conjunto da Hispânia que tem farol de milha até no teto, irmão. Falou meu pai, irmão. Fizemos uma carta de dezembro, irmão. Quando descemos, quando chegou na cidade de Montenegro, parou tudo, irmão. Uma ponte caiu e não podia voltar com uma montanha passou em cima da pista. Ficou 5 dias esse caminhão parado, não era desesperado, irmão. Saqueavam o carro, ainda bem que não era problema que Sider. O caminhão sistema Sider passava no canivete e roubava a carga que tinha. E nós ligávamos para o Sr. Marcos, Sr. Marcos, fica tranquilo, fica tranquilo, só devolve o caminhão abençoado. E nós temos aqui, nunca mais vai perder coisa com o Sr. Marcos. Olha o problema que nós demos para esse homem. O conjunto daqui lá, sabe quanto você quer, irmão? 1.700.000 reais. É. Entre câmera frigorífica e tudo mais, irmão. E agora? Aí o Marcos liga de novo para nós. Para vocês ficar tranquilo e despreocupado, eu vou mandar só a foto. Comprei mais esses 2 caminhões. 2 meteoros da Volkswagen. Pode ver na internet depois. 2 meteoros já engatando carreta neles. Eu fiquei com medo, falei, por que nós vamos falar para o homem que Deus ia abençoar? Agora não para de comprar caminhão. Glória a Deus. Aí fizemos mais 2 viagens sem pagar nada, tudo sem pagar nada, irmão. E a última viagem ele falou, eu vou fazer questão da última viagem eu fazer. Eu falei, por quê? Porque o Jamanta, que eu vou dizer, Jamanta, para entender o tamanho do homem. O Jamanta, eu perguntei para ele, conta que como foi a viagem. Sabe o que ele falou? Senhor Marcos, o senhor tem que ir. Eles não existem, senhor Marcos. Eles não existem. Glória a Deus. Ele quis vir junto, irmão. Essa viagem eu desci junto com ele. Vocês não acreditam. Tanto caminhão zero, tanto dinheiro dirigindo aquele baita caminhãozão. De vez em quando eu também viajo para minha cabeça refrescar. Tenho tanto dinheiro, mas minha mulher foi embora. Eu vejo as meninas faz tempo. Tanto dinheiro e um coração sem amor. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Está entendendo, irmão? E ela partiu, Pai. Eles não sabiam. Glória a Jesus. Aqui, só para você saber, se os teus olhos têm lágrimas, que a tua mulher Aleluia. Glória a Deus. está cheia de lágrimas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele encanou as irmãs e ele não comprou mais caminhão. Eu fiquei até feliz que ele não comprou mais. Depois ele ligou, sabe por quê? Contando para o Gerson. Você não acredita, Gerson? Uma empresa ligou para mim, agregou meus 5 caminhões zeros. O contrato que eu fechei vai pagar as prestações do financiamento. Glória a Deus. Porque ele tinha uma linha de crédito, só não tinha coragem para agir. Mas quando ouviu da boca de um crente, se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Aleluia. Vai te dar tantas vezes mais. A força que voltava nele chegou. Vergonha para nós domésticos da fé, porque o Senhor fala, eu estou contigo. Você diz, a igreja está cheia, será que está mesmo? Glória a Deus. Será que é mesmo? Aleluia, Deus. Glória a Deus. Que vai dar tudo certo. Ele diz que o Senhor está contigo, mas vai dar coisa errada. Vai dar coisa errada, irmão. Não é todo poço que você vai cavar que vai dar água. Mas ao invés de jogar a picareta, continua. Aleluia. Porque a hora que der água também. Glória a Deus. Um culto desse com a mão cheia de bolo dizendo, continua ou desisto, Senhor? Está perto de acertar o vento da água. Aleluia, Deus. Vai jorrar e a tua boca vai glorificar. Glória a Deus. Tá bom. Aí, irmão, na nossa central, eu só conto as coisas do jeito que acontece. Na nossa central, aquele movimento de roupas e reciclagem de calçados e um monte de coisa, e
kit grego, isso, aquilo, outro. Uma vizinha nossa desceu porque soube que tinha alguns frutos lá. Ah, irmão, alguém viu que o povo sem aqui de Deus, quando eu cheguei já, irmão, a vizinha tá aí. Congregar nunca veio. Congregar nunca veio. A vizinha quer 50 nunca veio. Mas agora que soube que tem roupa aqui, agora vem. Então, irmão, por favor, dá um jeito de mandar embora. Tem gente que dá ordem do ancião, irmão. Então, congregar nunca veio, mas tá aqui, ó, pegando umas pecinhas. Umas roupas usadas, pequenininha, o neto dela, isso aqui é muito, irmão. Mas o irmão fala, congregar nunca veio. Inclusive, foi parente dela que entrou aqui e roubou o motor da bitugueira. Não sabia disso, não sabia disso. Ô, Espírito. Eu cheguei perto daquela mulher, tudo bem com a senhora? Tudo bem, a senhora precisa do quê? É que eu tenho meu neto que está preso, meu filho que está preso, e os meus netinhos sou eu que crio eles. Eu tinha que pegar algumas roupinhas, um tem 8 anos, o outro. Não, eu uma irmã. Aí você procura uma irmã cheia de amor. A cara dela já explodiu esse amor, né? Irmã, vem cá, ajuda essa mulher aqui, porque a senhora precisar, pode levar para os teus olhos. Que pingue em nós, respingue em quem está em volta. Glória a Deus! Ouve só. Aí ela pegou, posso levar isso aqui também? Porque é só assim, tipo, isso saiu com umas 8 pecinhas do gol. Quando saiu, alguém ainda olhou, ainda bem que foi embora. Ainda bem que foi embora. Congregar nunca veio congregar, mas para pegar as coisas, ainda bem que foi embora. E ainda bem, e não para o assunto. Tem pessoa que o assunto vai acabar lá, ainda bem que foi embora, e volta o assunto. E volta, cavoca, filho. E enquanto não vê sangrar, não para de cavocar. Quem que voltou, irmão? A mulher voltou. Sabe por que ela foi lá? Ela fez uma amassada de massa para fazer pão, pôs os pão no forno para assar. E falou, eu vou lá na igreja dos crentes, eles têm umas roupinhas para meus netos. Achou 8 pecinhas de roupa, voltou para casa porque sabia que a fornada de pão estava pronta. Tirou o pão quentinho, pôs numa vasilha grande, irmão, e voltou lá e falou, eu trouxe pão para vocês. Glória a Deus! Aqui julgou, eu falei, irmão que vai ajudar, vem cá, ajuda eu a pegar o cesto. Glória a Deus! Glória a Deus! Quando eu vi a boca que julgou, falar, olha, se a senhora precisar de mais alguma coisa para os teus netos, pode vir pegar. Glória a Deus! E não aprender de um jeito, vai aprender de outro, mas vai ter que aprender. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Amém, Deus, né? Viajar e receber foto. Daqui julgou, junto com a outra, porque depois de congregou 3 cultos, no quarto culto era o batismo, o senhor chegou. Eu estava em viagem esses dias, recebi a foto, as duas juntas, abraçadas. De cozinheiro, escrito embaixo, só glória. Aleluia! Glória a Deus! Ser crente ou não aprende? Deus ensina nós de diversas maneiras. Deus nos ensina nós de diversas maneiras. Lindo, né? Glória a Deus! Orem por nós, irmãos. Esses dias vocês vão ver bonita, nossa central, vocês que foram lá em Vila Feia, vocês vão ver da próxima vez que vocês forem agora. Está bonita a nossa central. Os irmãos lá na Viraí que foram lá esses dias sentiram de ajudar com fogo, alguém sentiu de ajudar com toque no telhado, e as coisas estão concluídas para poder receber vocês. Com todo ano, irmão Oséias ali, Oséias desce com ônibus para estar junto com nós lá. É só alegria. Tem um irmão que vai junto dele lá, e na última vez que foi, quando o saudou, falou: ô irmão, vem congregar aqui com nós, é uma terapia, irmão. Sabe por quê? Sabe por quê? Olha um culto desse gostoso, irmão. Há um minuto atrás eu vi os vossos olhos cheios de lágrimas, agora eu estou vendo os vossos lábios cheios de sorriso. Afinal, é a casa do Pai, eu não sou pai que tem que sentar assim, ó. Não, a casa do Pai, pode pular no banco, lógico. A casa do Pai tem ordem também, irmão. Mas a casa do Pai pode sorrir, chorar, dar glória a Deus e sorrir. Glória a Deus! Afinal, somos o povo mais feliz da terra, não é? Mas tem gente que não aprendeu a sorrir. Quando ele chega a denunciar Cristo assim, ó, desse jeito, né?
Você não quer ser crente na minha igreja? Mas é o povo mais feliz da terra. Olha. Por favor, não dá certo essas coisas. Agora chega já. Meu amigo, como é que você está? Rapaz do céu, eu fui no culto onde você perdeu, rapaz. Você tinha que estar lá. Por quê? Por quê, pastor? Não, você perdeu. Ontem no corte. Mas me conta então, deixa ele bem curioso. Eu vou contar só um pedaço. Não. Outro dia que eu passar para colocar uma gasolina, eu conto. Não, vai ter que contar, agora vai ter que contar. Olha a curiosidade, irmão. Aí você conta os olhos deles enxergados. E desejam sentir isso que nós sentimos gratuitamente todo culto. Meu Deus. Está gostoso um culto desse ou não está, irmão? Os filhos contentes em volta do pai, sabendo. Daqui a pouco vai ter comida, não vai ter? Vai ter sim. Aguarda que daqui a pouco vai ter comida. Assim Deus tem ajudado a mim, a minha casa, a nossa cidade, a comunidade, os amigos, irmãos. E vamos manter isso vivo dentro do nosso coração. Por favor, anda pela cidade de cabeça erguida, sorrindo, cumprimenta quem aparecer na tua reta, cumprimenta com um bom dia forte. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha amiga. Glória a Deus. Para que tudo isso, irmão? E num bom dia desse que alguém pergunta por que você é feliz, anuncia a graça. Você fala, eu não sei anunciar. Ah, irmão, tem tanto hino que anuncia a graça, não tem? Tem tanto hino que anuncia a graça. A gente não sabe, né? Mas como é que eu vou contar? Aí pega lá uma. Contarei a todos a real grandeza, as virtudes recebidas do Senhor. Você está anunciando a graça cantando, irmão. Vamos falar sobre essa daqui, daí eu paro. O povo onde eu moro é uma tradição muito forte, né? Muito forte. O jeito deles é uma tradição muito forte. Eu fui numa cidade carpezinha, chamada Paulo Bento. E o irmão levou lá, o irmão vai anunciar graça para minha mãe. O irmão vai anunciar graça para minha mãe. Ele é do sul também, mas o senhor chamou ele mora em Rio Verde, no Goiás. Você vai anunciar, ô mãe, trouxe na casa da senhora um homem de Deus, a senhora presta atenção, porque ele vai falar das coisas de Deus, de todo aquele cenário que assusta a pessoa. Deixa as coisas fluir naturalmente. Deixa fluir naturalmente. E a mulher falou, eu fui falar de Deus, ela me cortou, falou, o senhor sabia que eu sou a rainha da terceira idade da cidade? A senhora é a rainha da terceira idade, sou. Aqui tem os bailão da terceira idade, eu sou a rainha da terceira idade. Ah, eu sempre quis conhecer uma rainha da terceira idade. Verdade. É porque os pais aqui, ele agora é crente, mas ele era quem badalava o sino da nossa cidade, da igreja católica, mas agora passou para ali dos crentes e tal, e aí está dando um dado espaço para eu falar. Eu ia falar, ela era a rainha da terceira idade. Aí ele, o irmão Johnny tem que ir embora. Eu falei, tem. Então, mãe, antes de nós ir embora, ele vai orar na casa da senhora, tá? Ela ficou olhando assim e falou para mim, o senhor tem certeza que Deus te ouve? Eu falei, lógico que eu tenho. Então ora na tua casa, não precisa orar na minha. Ela, mãe, respeita o servo de Deus. Eu não sei essas coisas. Eu falei, a tua mãe está certa. Você mora onde? Em Goiás. Você vai mandar lá em Rio Verde, Goiás. Por que você não manda? Quem manda é tua mãe. Agora você vai dar ordem para tua mãe. Onde você aprendeu isso? Ela, é verdade. É com força. É verdade. Eu não quis orar mesmo, irmão. É verdade. E nós perdemos para poder ganhar. Nós fomos embora, ele perdoou, irmão. Ele perdoou, irmão. Ele só pedia perdão. Eu falei, não tem mais coisa. Tua mãe está certa. Você que está errado na casa dela. Mas eu passou os dias, viajei, irmão. Viajei na obra de Deus. Tinha passado já uns 6 meses. Ele me ligou, Jornei, eu estou na tua cidade, eu voltei de Goiás, que minha mãe estava passando mal, eu estou no hospital Caridade. Você pode vir para cá? Posso. Aí entrei, irmão. Entrei. Ela me viu e falou, o senhor ora para mim? Ora. Você pode ser lá em casa? Não podia falar mesmo. Eu falei, lógico que eu oro para a senhora, eu vim para isso. Quando eu fui orar, o senhor falou, unge ela. Eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para a senhora, eu não unjo quem não é crente. A senhora é um caso muito raro. Eu dificilmente eu uso quem é crente, não é crente. É uma ferramenta para o resto da fé. Os antigos ainda perguntavam, está em paz com Deus? Depois ele perguntar se não chega a Deus. Os antigos perguntavam, não é isso? Eu falei, mas eu vou orar porque Deus está mandando. Tá bom? Tá bom. Aí eu orei, irmão, Deus fez um milagre, desentupiu uma veia que estava contratada. Ela não assim ficou lá não tem mais uns 2 dias e foi embora para a casa dela. Oh, meu que Deus fez!
Ela com 85 anos, carpia terreno, deu para plantar mandioca e plantar as coisas. Aquele dia que ela não me ouvia, só falava de abóbora, mandioca e feijão e Daí chamou ela na casa dela. Eu preciso falar com o senhor. Falei, pois não, vem aqui para falar com a senhora. Eu tive um sonho, eu quero que o senhor interpreta. O senhor fala o que é esse sonho para mim. Pode falar. Eu sonhei que eu estava plantando, acabei de plantar uma roça grande. Olha, olha, no sonho deu umas abóboras desse tamanho umas abóboras. Mas o senhor não vai acreditar. Quando eu estava feliz com aquelas abóboras grandes, estava de dia, virou noite na hora. E todo mundo corria. E eu não ia conseguir correr segurando aquelas abóboras. Plantei tanta coisa, mas tive que deixar tudo no chão. Não deu para levar. Glória a Deus. Aí corri, né, nessa rua onde tem aquele avião bem lá em cima. Corri. Quando eu cheguei lá naquele avião, só não vai acreditar. Tinha um túmulo. Mas quem era para estar morto não estava deitado, não estava vivo, estava de pé. Anda morto. Tem um lugar que ele tinha que estar morto, ele está vivo, ele está de pé. E eu perguntei para ele, como é que eu faço para eu sair daqui? Ele sabia o caminho para eu sair. Ele falou para mim, o único caminho é esse caminho aqui. Eu falei para ele, mas é muito estreito para eu passar. Ele falou para mim, segura na rocha que a senhora não cai. Glória a Deus. Glória a Jesus. Olha o caminho apertado. Mas tinha rocha para eu segurar. E cheguei na parte de baixo. Você sabe aquela parte de baixo onde tem o rio? Falei, sei, o senhor não vai acreditar. Eu entrei lá naquele rio, mas a água não era fundo, estava pela minha cintura. Consegui atravessar o rio. O senhor sabe que do outro lado do rio tem aquele gramado lindo? Não era grama, ainda pensei mal. Não era grama. Quando eu atravessei aquele rio, o outro lado, o chão era tudo de placas de ouro. Glória a Deus. Esse sonho, falei, explica. Uma é a rainha da fertilidade. Então, explicar tocando. Pode ser? Pode. Um carro aqui, violão. Posso tocar para a senhora? Cada fala. Ela tinha plantado, né? Se não deu nada certo, é. O fim de tudo chegará, o pecador. Eu peguei para ela, só. Aí só subiu a rua correndo e tinha um homem que era para estar morto, mas estava vindo. É. Ouvi essa então. Você tudo ele mostrou para a senhora só ele que sabia o caminho. É. Pela porta estreita por aí. Ele mandou a senhora segurar na rocha, não foi? Forte rocha é Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando eu explico cada fase desse sonho dela, né? Aí a senhora saiu de um lugar que o chão era de ouro, é? Glória a Deus. Acabei de tocar, ficou olhando para mim assim, irmão. Quando dela encheu de lágrimas, a frase dela. Marca o meu batismo. Glória a Deus. Gostoso, né? Bem demais. Maravilhoso, maravilhoso. Chega que já é essa. Congregue conosco, a gente está de portas abertas para receber os irmãos, como sempre, Deus prepara de Paranaense, descer para nos ajudar. Por favor, descem lá, descem lá. Se vocês forem para Gramados, não passem na minha casa antes de chegar em Gramados, senão vocês não vão para Gramados. O dinheiro de Gramados se transforma em cesta básica, vocês vão servir a Deus junto com nós. Eu já estraguei um passeio de muito crente que ia para Gramados, eu passo na volta, não gasta tudo lá no hotel caro, deixa um pouco para comprar a cesta básica, para nós fazer visita e tocar e se alegrar em Deus. Aleluia, Deus. Bom, não é pecado tirar férias, viu, irmão? A gente fala assim, cara, esses irmãos sabem que não tira férias? A gente tira, mas toda vez que tira não dá certo também. Tem um irmão meu chamado Everton, ele me ligou e falou assim, ó, comprei um final de semana, 7 dias em Porto de Galinhas, na Bahia. Jardim, não vou levar no interno, não quero congregar. Eu mereço
descansado, porque eu trabalho muito em São Paulo. Não vou levar o violoncelo, não vou levar nada. Nada. Vai lá, você merece, a tua esposa merece também. Hotel. Chegou, primeira refeição no hotelzão. A mocinha que veio para fazer o pedido falou: o senhor é crente, não é? Senhor, posso perguntar uma coisa? O senhor toca violoncelo, não toca? Deus falou que ia mandar alguém para ensinar música para o meu irmão. Aleluia! Violoncelo? Mas não tem ninguém, mas o senhor falou que ia mandar alguém. Glória a Deus! Pagou até o carro porque faltou comunhão, então nem tinha pago. 7 dias, das 7 da manhã às 7 da noite, violoncelo. No último dia deixou o menino a ponto de teste para reunião de jovens. Já pensei lá no hotel? Nada. E passei? Nada. E na zona? Nada. Mas que alguém ficou tocando violoncelo. Glória a Deus, amigo. Em tudo Deus seja louvado. Amém. Não sei se vocês lembram que nós cantamos o primeiro hino. Eu falei, mas presta atenção na letra. Porque eu tenho percebido que toda igreja, guardem isso, irmão, toda igreja, nós temos 480 hinos, mas toda igreja, ela não é, canta sempre os mesmos hinos, ela não é. De 480, toda igreja roda em volta de 10 hinos no máximo. Irmão, eu tenho essa liberdade com o irmão na universidade, eu já falo para ele, é o 61, né, irmão? Ele só faz assim, nem chama mais, todo culto é o 61. E o jeito que ele não vai no culto, a gente sabe que ele não foi, sabe porque ele não chamaram dele. Ou se não sei aqui, mas 3 ou 4 também, as moradas, não sei aqui, vamos lá, irmão? Só que presta atenção no que eu estou ensinando, irmão. Quando acontece isso daí, nós perdemos as virtudes de Deus, sabe por quê? Os músicos tocam de cor sem olhar a partitura e o povo canta de cor sem prestar atenção no que está sendo cantado. Só um exercício. Só um exercício. Presta atenção no ensino. Perdoa que toca violino, eu vamos tocar também. Nós só vamos cantar. Pode ser? Pode ser? Não sei se vocês cantam aqui, mas eu mastiguei esses dias as palavras de 268, tem sabor de favo de mel. E quando eu cantei alguém falou, nós nunca tínhamos cantado esse hino, só canto 61, só canto, entendeu? A irmã de Paulinha, está tocando? A irmã, por favor, faz a introdução do 268. Vamos cantar ele, prestando atenção. Leia o hino, canta ele, olhando no hino. Os músicos, eu peço a licença que vocês vão tocar, para que vocês possam ler esse hino. Olha o que o primeiro verso diz, olha o que o segundo diz, olha o que o terceiro diz. E olha o corpo caprichado aqui dentro. Mas viva o que o hino está cantando. 268, então vamos ficar passando o para lá. Presta atenção. Se Deus se visitar, agora Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Deus bendito. Oh,
Glória a Deus. Aleluia. Das cordas aqui. Eu fui cantando ali. O primeiro ali é branquinho. O vermelho é o rosto, para lá e para o quando ele sentiu Deus, o que estava do lado parou também. Aí o que estava nos dois pingou no pé nas ruas ali. Virtude. Virtude. Cada um pegou o seu brinquedinho e mostrou para o outro assim, o outro. E aí, para acabar isso, irmão, nós estamos perdidos. Quando houver virtude, nós estamos libertos. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Que vamos que muito como cidade. Abre a vossa Bíblia no livro de Salmos. De número 13. Davi, na sua extrema tristeza, recorre a Deus e confia nele. Salmo número 13, presta atenção. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Já, irmãos? Aleluia. Posso fazer a leitura? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei por minha alma? Terei tristeza no meu coração cada dia. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim. Ouve, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça no morte. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. Que os meus adversários não se alegram, vindo eu a vacilar. Aí ele repõe as forças, irmão. Olha que legal. Quando ele repõe as forças, ele diz, mas eu confio na tua benignidade. Glória a Deus. E na tua salvação o meu coração se alegrará. Aleluia. Cantarei ao Senhor, por quanto me tem feito muito bem. Esse é o verso. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Aleluia. Glória a Jesus. Com licença que Deus vai me dar de pregar aqui, porque sabe esse gesto que Deus deu de ver a irmã de pé ali, pegar uma cadeira e pôr ela sentada? Foi mais do que um gesto de pôr uma cadeira ali, irmão. Por exemplo, Deus está visitando ela ali. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma cadeira, mas para ela ali foi o Senhor dizendo, senta aqui. Aleluia, Deus. Descansa na minha palavra. Ok. E não te deixarei nem te desamparar. Glória a Deus. Olha a nossa oração aqui, nós. O mais forte que demonstramos ser quando nós nos achegamos a Deus orando. Primeiro nós falamos com Deus sobre o medo que nós estamos do nosso inimigo. Pode ver. Todo o coração. Ninguém ajoelha dizendo, eu estou forte, confio em ti. Se você estiver assim, você nem ora, você não precisa orar. Sempre que você bate o joelho no chão, é porque algum sentimento de medo chegou. Aleluia. Você viu alguém sorrindo do teu choro. Você
nos teus pensamentos parece que o mal está ganhando campo. E o bem está perdendo. Parece que a mentira disfarçada de verdade está ganhando campo. E a verdade não se defende. E vai dando uma angústia. E o esposo disfarça da esposa e nós disfarça da criançada. E se eles perguntassem, por que você está chorando? A mãe não está chorando. A mãe está feliz, mas dentro de nós uma pergunta: até quando, Senhor? Glória a Deus. Não estou pedindo vingança, não. Mas é aquele grito de vitória da minha garganta. Minha filha, é um grito de vitória na tua garganta, mas não vê a hora de ele acontecer, das coisas acontecerem. Para nós poder nos alegrar em Deus. Mas aqui dizia sobre o salmista que estava aflito, irmão, numa extrema tristeza, que ele só perguntava: até quando? Até quando eu não vou ter força se a situação estender um pouco mais? Glória a Deus. Deus nos reuniu hoje aqui, irmão. Glória a Deus. Para você poder ouvir isso da boca de Deus. Eu não posso encurtar o prazo. Eu não vou estender além do que você não possa suportar. O dia da sua vitória já está marcado. Haverá júbilo, haverá comemoração, haverá glória. Glória a Deus. Porém, quando tudo passa, parece que foi tão rápido, mas no meio da prova você não enxerga, irmão. Ela é infinita, parece que nunca vai acabar. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Vocês já ouviram pregar essa frase, você vai ter que ouvir de novo. Toda prova tem começo, meio e fim. Você já entrou, já passou no meio e está perto na tua boca glorificada. Glória a Deus. Esse assunto, quando o Senhor dizia sobre alguém cavando um poço e desistindo, porque a água não veio, irmão, não veio. Quando não veio, irmão, ele faz um sinal na corda, quem está lá em cima sabe que é para puxar o Paulinho de volta, ele coloca as ferramentas, sobe as ferramentas, depois ele é o último que sobe dentro do balde, irmão. Ele mesmo que cavou tanto tempo, ele fala: até o buraco, porque eu achei que ia dar água e não deu. Glória a Deus. Glória a Deus. Para te anunciar, para você continuar crendo, esperando, porque o Senhor vai fazer o teu poço seco jorrar. Glória a Deus. Quando isso acontecer, irmão, serão favorecidos os de perto e os de longe. Então anima-te, alegra-te. E vai direto nesse verso 5 aqui, tá certo? Apresentei a Deus as minhas queixas e as minhas decepções e as minhas preocupações. 2 hinos que nós cantamos hoje falou sobre anseios, irmão. O 208 tem a palavra sobre os anseios, irmão. A humanidade vive numa ansiedade que nunca viveu antes. E todos nós que estamos aqui dentro também, irmão. Todos nós estamos aqui. E esse último que cantamos também, né? Os meus anseios. Dissipa, Senhor. É muita preocupação para a minha mente. Durma em paz. Descansa na palavra. Que vai cumprir esse verso na tua vida. Ó. Mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação. O meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor por quanto me tem feito muito bem. Glória a Deus. A bondade de Deus se estende sobre cada um de nós nesta noite. Prepara o teu fôlego. Glória ao nome do Senhor. Porque o Senhor te fará um grande bem. Glória a Deus. O bem maior já fez a favor de cada um de nós. Jesus Cristo no madeiro da cruz deu a sua vida para a salvação. Era motivo só disso, irmão, dessa grande soberana, só não, desse todo, irmão. Nós já sermos felizes sem precisar de mais nada. Mas ouve o que Deus prega no finalzinho dessa palavra. Na comunhão que nós estamos aqui, você abriria a mão de tudo que você desejaria aqui embaixo por amar a vida eterna, não é? Mas tem coisa que Deus tem prazer em fazer que não é para você. É só para calar o inferno. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus ama quando alguém duvida, quando alguém balança a cabeça e quando alguém, irmão, aleluia,
olhando para ti, diz que não vai acontecer. Deus ama essas coisas, porque Ele faz acontecer só para poder calar aqueles que ao teu redor duvidaram da tua fé, da tua fidelidade, da tua responsabilidade para com Deus, do teu compromisso para com Deus, compromisso para com Deus. Tem uns que é crente, mas não tem um comprometimento com as coisas de Deus. Tem aquele que tem um comprometimento. Que tem um comprometimento, irmão. Ele abre mão da vida dele mesmo para ver o outro feliz. Glória a Deus. Só porque muitas vezes você se colocou como o último da fila e sorriu quando Deus apresentou-se na vida de alguém que você ama com uma obra. Você falou, para mim tá bom, foi como se Deus tivesse feito para mim. Não, eu fiz com o teu irmão e com o teu irmão. Glória a Deus. Com você é com você. No dia que Deus fizer com você, aí vai ser a vez do teu irmão comemorar, te beijar, abraçar e dizer, eu sabia que Deus ia fazer. Então, confia, aguarda. A benignidade de Deus te tomará com algum favorecimento que a tua família inteira glorificará. Aí a tua cabeça ergue, novamente Deus fala, pela vontade de morrer desaparece quando a vida chega, irmão. Nós queremos viver 200 anos de casa. Você vai ter muito motivo para nessa baixa terra glorificar o nome de Deus. Muito motivo. Muito. Muito. Sabe aquela cena? A gente vê essa cena. Você dentro de um tanque de batismo, batizando um menino pequeno para língua, e a avó dentro de pé, os braços perdidos, como que dizendo, a minha geração, estou enxergando agora os meus netos, Deus chamando. Glória a Deus. Tua geração, irmã, guarda o que Deus dá. Por mais que as vozes contrárias falam que vai ser amaldiçoada, te prega o Senhor, a tua geração é abençoada na terra. Glória a Deus. Isso incomoda o inferno, irmão. Isso incomoda, irmão. As vozes espirituais da maldade. A nossa geração é abençoada na terra. A nossa geração é abençoada. Eu podia estar no sul hoje. Meu netinho está fazendo 2 anos hoje. Eu estou aqui junto com você. Mas domingo eu estava com ele, vocês não vão acreditar. O meu genro não cortou a grama de casa ainda. Ele com menos 2 anos, ele tem 2 anos, ele tinha menos, né? Tinha 2 anos e faltando 2 dias. 1 ano e faltando 2 dias para 2. Ele, ô vô, vem ver, vô, vem ver. Foi lá naquele mato, irmão, e viu um matinho que estava torto assim. Ele assimilou que era o microfone, irmão. Segurou um matinho assim. Ele falou, Deus seja louvado, ele mesmo falou assim. E ele deu 2 palmas, assim, forte, falou, pô, não ensinou você a fazer essa parte. Glória ao nome do Senhor. A nossa geração é abençoada na terra. Glória a Deus. A casa é abençoada na terra. E aguarda por confiar em Deus, haverá uma benignidade tão grande da parte do Senhor. Glória a Deus. Saber que a sua geração é abençoada. Descansa na palavra. Você confia em Deus? Descansa na palavra. Alegra-te na salvação. E descansa na palavra. Durma essa noite em paz. Acorda com glória a Deus. Tá bom esse culto? Se vira. Amanhã, quando acordar, faz esse culto continuar. Glória a Deus. Não precisa. Faz esse culto amanhã continuar. Emenda ele com um de amanhã e com outro de amanhã e vai para frente. Não tem campo, não tem sinal de retorno, tem que ir para frente e nem lugar para descanso. Todo dia é uma luta, não é, irmão? Todo dia é uma luta. Mas está escrito, sabe essa lágrima que cai no teu rosto hoje? Está escrito que no fim de tudo, Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Glória a Deus. Glória a Deus. Esses dias em casa, a minha sala estava numa comunhão grande, sabe Deus que eu queria dar. Estava numa comunhão grande, irmão. Na hora de ir embora, eu perguntei para o irmão, Deus dá alguma coisa para o irmão falar? Olha o que ele falou. O Senhor espiritual tem umas frases e mexe com nós, né? Saudou eu, falou,
Eu não sei se um dia eu parto primeiro ou se você parte. Mas no céu tem uma cidade e tem uma praça. E no banco da praça é de ouro. Se eu partir primeiro, eu te espero. Você está no banco da praça. Glória a Deus. Se você partir primeiro, me espera no banco da praça. Glória a Deus. Vai ter muita gente, vai ser difícil te encontrar se nós não marcar um lugar. Marcamos de nos encontrar no banco da praça, um banco de ouro. Você não vai lembrar de desprezo, você não vai lembrar de dívida, você não vai lembrar de perseguição, você não vai lembrar de enfermidade, você não vai lembrar de mais nada. E diz o Senhor que Ele não vai deixar nós lembrar. Sabe por quê? Coração de mãe, irmão, tem tanto amor. Que se no céu ela procurar um filho e não tiver, ela fala: Senhor, dá para nós conversar. Nem que eu fique para o lado de fora, salva o meu filho, por favor. Glória a Deus. É tomada a força. Só vai entrar Glória a Jesus. quem lutou para poder entrar. Esse vai não lembraremos, irmão. Mas todos nós que estamos aqui, vamos marcar na comunhão dessa palavra? Vamos? Na praça da cidade nós se encontramos, tá bom? Júbilo e alegria para aqueles que confiaram no Senhor, guardaram a palavra, guardaram os preceitos, amaram a doutrina, irmão. Glória ao Senhor. Nos encontraremos lá na glória de Deus. Enquanto não chega esse grande dia, tem essa preparação que Deus dá para nós aqui. Percebeu que só de entrar numa conversação santa, você já não tem mais nada para pedir para o Senhor, só está dizendo vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna, vida eterna. Mas enquanto você estiver nessa baixa terra, alguns brinquedinhos ainda vou te dar para você se alegrar. E nessa alegria haverá salvação, júbilo, contentamento, e o nome de Deus será glorificado na boca de todos nós que amamos a sua vida. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Deus dará a oração de agradecimento aos seus servos. Arrumem o vosso véuzinho, se você tem algum irmão que não tinha mais, já está certinho agora. Vamos dobrar os joelhos, comunhão, abaixa a voz quando o servo de Deus orar, e depois, irmãos, clamaremos a Deus uns minutos a mais pelos seus nomes. Oremos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Santo tu és, ó Pai. Deus és tu, Glória a Deus. Aleluia, Deus que habita entre os Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória, glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, teu santo e consagrado Filho, aos teus pés ajoelhados, manifestando a volta da nossa gratidão. Santo Senhor. A igreja se representa aos teus pés, te louvamos por este encontro tão maravilhoso que o Senhor proporcionou dentro da tua casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Te louvamos porque somos como um exército distribuído nas diversas áreas do campo de batalha. Todos carregam sobre si as tuas marcas, os teus sinais e as tuas confirmações. E como luz, Senhor, estão no meio das trevas, e como ovelha no meio de lobos, estão lutando a cada dia para sobreviver sem negar o teu nome, sendo eternos, dependentes da tua misericórdia. Que ao declinar a tarde deste dia, o convite de subirmos a tua casa ligou o nosso coração. E damos graça pela presidência dada ao teu servo, pela comunhão que o Senhor já predominou sobre a tua casa, pelos filhos que foram louvados, pela oração de súplica que estendeu diante de ti as nossas necessidades, as nossas aflições. Graça te damos pelas ondas que ouvimos, pelos milagres que nos fizeram sorrir e nos consolaram, pelas lágrimas que desceram nos nossos olhos, pelas reflexões que as nossas mentes foram despertadas, pela fé que foi tomando nosso coração e pela glória de Deus que o céu já fora derramado. Oxalá se os olhos
céus desta congregação, Aleluia, Deus. Para ver o tamanho da nuvem de glória que está posicionada Aleluia, Deus. sobre a congregação Aleluia, da Jesus. Milagre. E está caindo uma chuva zerote e temporada. Glória ao Senhor. Essas águas estão pegando a nossa Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Uma fé elevada ao Senhor nesta noite, para ouvir o conselho da tua santa e bendita palavra. Aleluia, Deus. Uma palavra consoladora. Glória a Deus. Uma palavra que veio reafirmar que as tuas promessas estão Glória ao de pé. Senhor. Que todos conseguissem compreender que enquanto nós estamos aqui dando glória, esta palavra já está trabalhando alcance o movimento na terra e no céu, porque já passamos da metade da prova, já estamos vendo a linha de chegada, é mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não acabará. Quando tu ia tomando o teu servo do conselho desta palavra tão linda, o Senhor nos abriu uma visão muito Aleluia, Deus. quando vimos a forma de um caminhão que foi passando no meio da viral, mas era um caminhão vazio. Eu perguntava, Senhor, o que ele significa? É um caminhão que veio recolher toda a Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Sim, ó Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória, glória. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Aleluia, Senhor. A minha Pega o terceiro verso. Agora, para a introdução, eu vou puxar na altura correta. Tá bom? Terceiro verso, um glória a Deus. Presta atenção na letra que está cantando. Glória a Deus. Viva Deus!
presença de Deus e vai passar os dias nessa mesma comunhão. A santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da sua palavra, suas virtudes, seus dons permanecem em nós para a vida eterna. Amém. Amém.